Ora, muito bom dia, irmãos. Esta é mais uma lição da nossa escola bíblica. Mais uma vez estamos reunidos aqui à volta destas tecnologias para podermos estudar a nossa Bíblia, para podermos estudar a nossa lição desta semana. E, como os irmãos sabem, nós temos estado a estudar, nos últimos domingos e nas últimas lições, temos estado a estudar o livro de Números. Hoje nós vamos continuar a estudar o quarto livro da Bíblia, também o quarto livro do Pentateuco, e vamos passar a estudar uma parte do capítulo 27 de Números. Nas semanas anteriores nós tivemos a estudar dois episódios que foram extremamente marcantes na vida do povo de Israel. Primeiro, o episódio da desobediência de Moisés com a cumplicidade de Arão, quando Moisés desobedeceu a Deus, quando Deus, perante a insistência do povo que não tinha água e perante a reclamação do povo, Deus disse a Moisés para falar para a rocha e Moisés desobedeceu com a cumplicidade do seu irmão Arão, que era o sumo sacerdote, e em vez de falar para a rocha, bateu com a vara na rocha. Quando ele fez isso, ele desobedeceu a Deus e o castigo de Deus, a sentença de Deus para esta sua desobediência foi, primeiro, que Arão iria morrer brevemente, ali naquele sítio, em Cades Barnea, junto a Cades Barnea, na fonte que ficou conhecida como a fonte de Meribá. E a sentença, ou o castigo dado a Moisés, é que ele iria ver a terra prometida, mas não iria conseguir entrar na terra prometida por causa deste castigo. Na semana passada tivemos a ver como os intentos do rei de Balac, o rei de Moabe, foram, por ação de Deus e por intervenção de Deus, foram frustrados porque ele quis contratar um adivinho, um mago chamado Balaão, para amaldiçoar o povo, e Deus transformou a maldição em bênção e utilizou Balaão não para amaldiçoar, mas para abençoar o povo. Hoje, como disse, nós vamos chegar ao capítulo 27. Há pouco dizíamos que Deus castigou Moisés, não o deixando entrar na terra prometida, mas permitindo que ele pudesse ver a terra prometida. E é aqui que nós estamos hoje, no capítulo 27. Moisés está a ver a terra prometida e sabe que não vai entrar na terra prometida. Mas é aqui que nós vamos começar. Então, antes de começarmos, para usarmos o mesmo verbo, antes de começar, nada melhor do que pedir a Deus que possa abrir o nosso coração e o nosso entendimento para entendermos aquilo que Ele nos quer ensinar. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te muito por este dia e por esta oportunidade. Sabemos que Tu nos queres ensinar, sabemos que Tu nos queres moldar à Tua imagem e semelhança e Te agradecemos por mais esta oportunidade que Tu nos dás. De estudarmos a Tua Palavra, de termos meios para estudar a Tua Palavra e para partilhar o estudo da Tua Palavra. Obrigado porque outra vez Tu nos queres ensinar e outra vez Tu nos dás a oportunidade de aprender. Dá-nos corações humildes e sábios para aprendermos e para corrigirmos aquilo que houver necessidade de corrigir. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, o texto que nós vamos ler hoje começa, como dizíamos, no capítulo 27 e nós vamos ler desde o versículo 12 até ao versículo 23. Como é hábito, para podermos estudar melhor este texto, nós vamos dividi-lo em algumas secções. Neste caso, em 3 secções. A primeira secção vai desde o versículo 12 até ao versículo 14. A segunda secção vai desde o versículo 15 até ao 17. E a terceira secção desde o versículo 18 até ao 23. Então, nós vamos começar por ler a primeira parte, o primeiro texto, desde o versículo 12 até ao 14. Nós vamos estar a usar a tradução da Bíblia para Todos, que é, como sabem, uma tradução que está editada pela Sociedade Bíblica Portuguesa em português do século XXI, em português que nós usamos todos os dias, e isso permite-nos perceber melhor aquilo que Deus nos está a querer dizer. E nós vamos estar a usar essa tradução. Então, o que diz o texto é o seguinte. Números
27, a partir do versículo 12 até ao versículo 14. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Sobe ali ao monte Abarim para veres a terra que eu vou dar aos israelitas. E, depois de a teres visto, irás tu também juntar-te aos teus antepassados que morreram, como o teu irmão Araão já foi juntar-se a eles. Pois revoltaram-se contra as minhas ordens no deserto de Sim, quando o povo protestava pedindo água, e recusaram-se a reconhecer a minha santidade. Foi o que aconteceu na nascente de Meribá, em Cádiz, no deserto de Sim. Então, quando nós chegamos a este ponto, quando chegamos aqui a este ponto da vida de Moisés, nós temos que lembrar várias coisas. Primeiro, Moisés, nesta altura, teria cerca de 120 anos. 120 anos. Desses 120, os últimos 42, ele passou-os no deserto, a conduzir o povo que tinha saído do Egito. Ele liderou o povo na libertação do Egito, liderou o povo nos 2 anos até Cades Barnea, quando eles enviaram os 12 espias para ir espiar a terra e trouxeram os resultados. E depois, nos 40 anos seguintes, há a rebelião de Cades Barnea e subsequente rebelião também em Corá. E agora, finalmente, Moisés estava à beira da terra prometida. Finalmente, Moisés estava a chegar e a ver a concretização da promessa que Deus tinha feito já às gerações anteriores. Tinha feito a ele também, mas tinha feito já desde Abraão. Desde que Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus para a terra que Deus lhe iria mostrar. Era esta terra. Finalmente eles estavam a chegar a esta terra. Se nós formos ver Deuteronômio 32:2 e Deuteronômio 34:7, nós vamos ver uma coisa interessante. É que, apesar da sua idade, Moisés ainda não se tinha reformado. Moisés ainda não estava aposentado e ele continuava a agir ativamente em favor do povo. Já lhe tinha sido dito em Números 20 que ele não iria entrar na terra prometida, mas ele tem o consolo de poder ver a terra prometida, a concretização da promessa de Deus antes de morrer. Agora, no texto que nós lemos, ele recebe então a ordem de Deus para ir até ao monte e ele sabe exatamente do que se trata. Ele vai ver a terra, no entanto, como consequência da sua atitude lá na nascente de Meribá, ele não vai poder entrar na terra. A questão aqui não é a morte de Moisés. É uma questão relevante. Todos nós vamos morrer um dia, não é? Mas o mais importante não é Moisés saber que vai morrer ou a aproximação da hora da morte de Moisés. O mais importante aqui é que o cumprimento de Moisés, o cumprimento de Deus, da promessa que fez, e o cumprimento e a obediência de Moisés revelam-nos duas coisas muito interessantes. A primeira coisa interessante é que aquilo que estava a acontecer naquele momento é o cumprimento da palavra de Deus. Aquele momento é o cumprimento daquilo que havia sido prometido há centenas de anos atrás. Deus tinha feito uma série de promessas ao povo e a Moisés. Moisés sabia que Deus sempre tinha cumprido as suas promessas. E quando Deus disse a Moisés que ele ia ver a terra prometida, mas não ia poder entrar, ele sabia que Deus ia cumprir. Ele sabia que era assim que ia acontecer. Porquê? Porque ele sabia que podia levar Deus a sério. Moisés sabia que aquilo que Deus diz é para levar a sério. Sejam promessas de bênção, sejam sentenças, como foi no caso dele, sejam castigos, o que Deus diz é para levar a sério. E Moisés sabia perfeitamente isso, e sabia que quando Deus o chamou, ele sabia o que é que ia acontecer a seguir. A segunda coisa extraordinária é que, apesar de Moisés ser Moisés, não teve um tratamento especial. Moisés era o líder do povo. Moisés era a pessoa em quem Deus confiava para
para liderar o povo, com quem Deus tinha um relacionamento especial. Era a autoridade junto do povo. Era o embaixador de Deus junto do povo. No entanto, Deus não levou de ânimo leve o pecado de Moisés. Nós ouvimos muitas vezes dizer: bem, se Deus é amor e se Deus ama todas as pessoas, é impossível que Deus possa castigar e condenar ao inferno aquelas pessoas que não o adorarem e que não o aceitarem. Mas isso é totalmente errado. Nós temos montes de passagens na Bíblia em que nos mostra que isso é errado. Romanos 3:23 e Romanos 6:23 não podem ser mais claros. Eles dizem: todos pecaram e estão privados da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. E em Romanos 6:23 ele diz: com efeito, o pecado paga-se com a morte. Ou seja, a consequência do pecado é a morte eterna, a separação eterna de Deus, por oposição à vida eterna, que é a vida eterna junto com Deus. Então, Deus não leva de ânimo leve o pecado, seja de um comum mortal, vamos chamar assim, como nós, ou seja de alguém tão proeminente como Moisés. Não há tratamentos diferenciados, não há tratamentos especiais a lidar com o pecado. E Deus lidou com o pecado de Moisés. E por isso, Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. Deus não olhou de ânimo leve para o pecado de Moisés e nós também não devemos olhar de ânimo leve para o pecado. Em especial para o nosso pecado. Vamos então ler a segunda parte, a partir do versículo 14 do versículo 15 até ao versículo 17. Então, Números 27, 15 a 17. Diz assim o texto bíblico. Moisés disse ao Senhor: ó Senhor, Tu és o Deus que dá vida a todos os seres vivos. Nomeia um chefe para este povo. Um chefe que esteja à sua frente, para onde quer que vá, de modo que o teu povo não ande como um rebanho que não tem pastor. Eu confesso-vos que estas não seriam as palavras que eu esperaria ouvir de Moisés. Perante a iminência da aplicação do castigo que Deus tinha dito que ia dar, perante a iminência da sua morte, seria de esperar que Moisés talvez tentasse regatear com Deus. Que Moisés talvez tentasse pedir a Deus uma nova oportunidade. Talvez Moisés tentasse convencer Deus a não ser tão rigoroso no castigo que lhe tinha dado. Mas Moisés levava Deus a sério e por isso ele aceita aquilo que Deus lhe diz. Moisés sabia que aquilo que Deus dizia era para levar a sério. Já vimos isso antes. O que é marcante aqui é a atitude de Moisés. À beira da morte, ele pede a Deus pelo povo. Ele intercede pelo povo. Ele pede a Deus que dê um líder ao povo. Mostra-nos que, mesmo sendo criticado, mesmo sendo incompreendido, mesmo sendo quase apedrejado, várias vezes, pelo menos várias vezes ele foi criticado e tentaram substituí-lo ou tentaram rebelar-se contra ele. Uma das vezes, pelo menos, ele foi quase apedrejado. Ele permaneceu um pastor fiel do seu povo. Ele permaneceu um pastor preocupado, um líder preocupado com o futuro do seu povo. Isto mostra que ele realmente amava o seu povo. E ele realmente amava o povo que Deus lhe tinha confiado. E isso é uma figura, ou é um aspecto muito importante da liderança de Moisés. A liderança da congregação, a liderança do povo de Deus, tem que amar a missão que tem em mãos. Deus deu a Moisés e dá aos líderes das suas igrejas e das suas congregações, dá-lhes um povo para eles cuidarem, para eles amarem e cuidarem. E uma liderança de uma igreja, seja-se o pastor e todos os outros que o acompanham, têm que amar o povo desta forma como Deus ama, como Moisés ama o povo de Israel. E têm que amar a cidade em que estão inscritos, em que estão incluídos. De outra forma, como é que vão querer salvá-los para Cristo? Este é o exemplo de amor que nós temos. É o exemplo de Moisés.
Outra coisa que é interessante ver é que Moisés não tinha a pretensão de se perpetuar no poder. Ele podia ser tentado a dizer, olha, já que eu vou sair de cena, já que eu vou morrer, porque tu não queres que eu continue, então está aqui a pessoa X, ele vai seguir e ele vai continuar. Podia ser um dos filhos de Moisés. Moisés podia trazer o seu filho à presença de Deus e dizer, olha, está aqui então aquele, agora se eu saio, então agora é legítimo que ele continue. Mas não foi isso que não foi isso que Moisés fez. Ele não teve a pretensão de se perpetuar na liderança do povo através da escolha ou da nomeação de um sucessor. Não lhe interessava que o futuro líder fosse uma pessoa da sua confiança. O que lhe interessava era que o futuro líder do povo de Moisés, do povo de Israel, fosse uma pessoa da confiança de Deus e uma pessoa escolhida por Deus. Era isso que era importante para Moisés. Outro aspecto importante aqui é a comparação que Moisés faz entre o povo e um rebanho. Nós sabemos o que é um rebanho, é um conjunto de ovelhas. E as ovelhas têm várias particularidades. Uma delas é que não são muito boas a orientarem-se, não são muito boas a guiarem-se, não são muito boas a defenderem-se e vão sempre de cabeça baixa à procura do próximo tufo de erva para poderem comer, e isso faz com que muitas vezes avancem na direção do perigo e às vezes avancem para situações que as põem em risco e que acabam por ser muito perigosas para elas. Era assim o povo de Israel. E é assim que nós somos também. É por isso que nós ainda hoje usamos. Nós vimos no Velho Testamento Deus a assumir-se como o pastor do povo, e o povo sendo o rebanho. Vimos no Novo Testamento Deus, através de Jesus, a assumir-se como o bom pastor. Jesus diz, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E ainda hoje nós usamos esta linguagem das nossas igrejas, nas nossas congregações. Temos o pastor e nós reconhecemos-nos como ovelhas desse pastor. Então, a pergunta é, porquê que Moisés compara o povo a um rebanho? Porque tal como o rebanho não tinha possibilidade e capacidade por si só de se guiar, o povo também não tinha essa capacidade. E sem liderança, o povo estava condenado. Sem liderança da parte de Deus, o povo estava condenado. Tal como nós, tal como as nossas igrejas, tal como a nossa igreja. Sem liderança da parte de Deus, a igreja está condenada. Também aqui nós temos duas situações, ou duas questões que são muito úteis para nós aprendermos e que são muito importantes para nós hoje. A primeira questão é a liderança, o estilo de liderança de Moisés e o amor que Moisés tinha ao seu povo. Moisés recebeu a liderança do povo não como recompensa por ele ser especial, não como recompensa dos serviços prestados, mas Moisés recebeu aquela liderança do povo porque Deus sabia que ele ia amar aquele povo e que ia amar aquela missão e que ele ia ter aquela missão como um serviço para levar a sério. E até ao fim ele levou a sério aquela missão, até ao fim ele levou a sério aquilo que Deus lhe tinha confiado e cuidou daquilo que Deus lhe tinha confiado. Esta é a primeira lição que nós temos daqui da segunda parte do nosso texto. A segunda lição é que o povo precisa de liderança e de uma liderança escolhida por Deus. Não cabe nas mãos de um líder cessante escolher o seu sucessor. Essa sucessão tem que ser feita por Deus. A Deus cabe comissionar e ao líder cabe servir e ao povo cabe reconhecer a autoridade do líder, obedecendo e servindo a Deus, sob a autoridade do líder. É só Deus que tem autoridade para comissionar e para
dar poder e autoridade sobre o seu povo. E Moisés sabia disso. Por isso, perante a iminência da sua morte, Moisés pediu a Deus que desse um líder ao povo, porque o povo precisava de um líder que pudesse orientá-lo. Então, vamos ver a terceira parte do nosso texto, a partir do versículo 18 até ao versículo 23. Diz assim o texto bíblico. O Senhor respondeu a Moisés: chama Josué, filho de Num, que é um homem de muitas qualidades. Põe as tuas mãos sobre a sua cabeça e leva-o à presença do sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Diante deles, dá-lhe instruções e entrega-lhe parte das tuas responsabilidades, de modo a que todo o povo seja testemunha disso. Estando ele assim diante do sacerdote Eleazar, este, o sacerdote, deve consultar o Senhor por meio dos dados sagrados. Tanto Josué como o povo de Israel devem, em qualquer circunstância, seguir as suas ordens. Moisés fez como o Senhor lhe tinha mandado. Chamou Josué e foi apresentá-lo diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade. Colocou as mãos sobre a cabeça de Josué e deu-lhe instruções, tal como o Senhor havia mandado. Então, ato contínuo, Deus chama Moisés, diz-lhe para ele ver a terra prometida, diz-lhe que ele vai a seguir, vai falecer e vai juntar-se aos seus antepassados. Moisés intercede pelo povo, pede que Deus apresente ao povo um novo líder que o possa guiar e, ato contínuo, Deus responde. Deus não disse a Moisés: pois é, isso é um assunto importante, isso é uma pergunta interessante cuja resposta eu não tenho que pensar sobre isso. Pois é, temos de tratar desse assunto. Moisés apresenta o assunto a Deus e Deus já tem a resposta para o assunto que Moisés lhe apresenta. Quando Deus intercede pelo povo, Deus já tem a resposta. Moisés ainda não tinha intercedido, ainda não tinha pedido nada sobre este assunto e Deus já tinha a resposta. O sucessor de Moisés já estava escolhido há muito tempo. Josué não era propriamente um desconhecido de Moisés. Nós vimos que Josué já comandou um dos exércitos de Israel contra os Amalequitas. Lemos isso em Êxodo 17. Já serviu como auxiliar de Moisés. Nós vimos isso em Êxodo 33. Quando Moisés recebeu as leis da parte de Deus, Josué estava com ele. Nós vimos isso em Êxodo 24. E vimos também que ele foi um dos 12 espias que foi enviado para espiar a terra de Canaã. E vimos também qual foi a postura de Josué quando ele voltou a espiar a terra, juntamente com os outros 11 espias. Josué e Caleb, nós vimos isso no capítulo 22, defenderam que simplesmente só tinham que tomar posse daquilo que Deus estava a dar. Deus tinha dito que aquela terra era para eles só tinham que entrar e tomar posse. Cumprimento da promessa e confiança na promessa. Agora, quando Deus diz a Moisés para ir buscar Josué, filho de Num, isto mostra várias coisas. Primeiro, que não há linha sucessória. A liderança de Deus é para os seus servos que são escolhidos por Ele. Não passa de geração em geração. A segunda coisa interessante é vermos que Deus diz a Moisés para impor as suas mãos sobre Josué. Impor as mãos era o testemunho público de que Josué não só era a escolha de Deus, como Josué, a partir daquele momento, tinha também as responsabilidades que Moisés tinha tido. No versículo 19, nós lemos que Deus mandou levar Josué à presença do sacerdote Eleazar. O sacerdote Eleazar era o filho de Arão, que Deus tinha escolhido para suceder a Arão como sacerdote quando Arão morreu. Para que Moisés passasse para Josué, Josué devia ir à presença do sacerdote para que Moisés passasse na presença de todo o povo algumas das responsabilidades. Que responsabilidades? Porquê é que o texto não diz todas as responsabilidades e diz algumas das responsabilidades?
porque alguma coisa ia ser diferente a partir daí. Até então, Deus tinha em Moisés o seu embaixador perfeito junto do povo. Até então, Deus dizia a Moisés e Moisés dizia ao povo. Era uma cadeia direta. Já não seria assim. A relação que Deus tinha tido com Moisés já não ia ser repetida com o seu sucessor. A partir daí, Deus iria falar de uma outra forma com o sacerdote e o sacerdote transmitiria então ao seu líder, ao líder formal, ao líder militar, ao líder político do povo, que era Josué. Passou a haver mais uma fase, mais um intermédio. Josué continuava a ter a sua autoridade, a parte formal, política e militar, mas não a parte espiritual, não a autoridade espiritual, que derivava da forma como Deus se relacionava com Moisés. Isso já não ia acontecer. Nós vimos nos versículos seguintes que a manifestação de Deus à liderança do povo seria feita através da liderança espiritual da nação. Passava a haver a liderança espiritual e a liderança formal e militar. Já não estariam fundidas na mesma pessoa como tinha acontecido até então. Primeira vez que houve separação da liderança espiritual e da liderança não espiritual do povo. Quando Deus deu instruções para a criação das vestes sacerdotais, ordenou que fosse criado um colete para os sacerdotes, um colete que cobria todo o peito, chamado o peitoral do juízo. Nos bolsos desse colete estavam então dois objetos que os sacerdotes utilizavam para poder conhecer as respostas de Deus em questões que não estavam incluídas na lei. Esses dois objetos eram precisamente o Urim e o Tumim. Uma espécie de dados, nós não sabemos muito bem o formato, não sabemos muito bem como é que o sacerdote os usava, mas sabemos que eram usados pelo sacerdote para descobrir, para saber qual a vontade de Deus em questões que não estavam descritas diretamente na lei. E diz-nos o texto, se nós voltarmos a ler o texto, diz-nos que o sacerdote deve consultar o Senhor por meio dos dados sagrados e tanto Josué, a liderança do povo, como o povo devem, em qualquer circunstância, seguir as suas ordens. Ou seja, a partir daí, tudo o que fosse consultar a vontade de Deus, procurar a vontade de Deus, saber qual a autoridade e qual o plano de Deus para o povo, era através do sacerdote. A liderança formal, a liderança militar do povo deixa de ter essa função. Depois destes momentos, depois destes tempos de passagem de testemunho, passagem pública de testemunho, Moisés e Josué passam a partilhar a liderança do povo durante um pequeno período transitório, que terminou com a morte do líder carismático Moisés no Monte Nebo. Nós vimos isso em Deuteronômio 34. Agora, no versículo 22 e 23, nós vimos que que Moisés fez tudo como o Senhor lhe havia mandado. A verdade é que, se nós olharmos para tudo aquilo que tinha acontecido com Josué, desde o momento em que nós sabemos do seu nascimento, Deus utilizou Moisés de uma forma extraordinária. E as coisas que foram feitas por intermédio de Moisés foram extraordinárias. A verdade é que isso só pôde acontecer por causa da postura de Moisés perante aquilo que Deus lhe dizia. O versículo 22 diz-nos que Moisés fez tudo como Deus havia mandado. Esta era a postura de Moisés perante aquilo que Deus dizia. E uma das vezes que ele errou, e que está registada, que nós lemos em Êxodo 22, ele teve o castigo devido por esse erro. Mas a norma e a regra da vida de Moisés era que ele fazia tudo quanto Deus e tudo como Deus havia mandado. Então, nós podemos ver duas lições aqui nesta última parte do nosso texto. A primeira lição
é que Deus não estava à espera que Moisés apresentasse o problema da sucessão da liderança. Deus já tinha tratado do assunto. Tudo se desenrolava como Deus havia planeado e o cuidado de Deus é visível em todas as questões, em todos os pormenores. Ainda antes de Moisés apresentar o problema a Deus, Deus já tinha a solução para aquele problema. Connosco é a mesma coisa. Nós podemos apresentar os nossos problemas a Deus, confiantes que Ele já os conhece e confiantes que Ele já tem a solução. Nós é que ainda não a conhecemos. Então a pergunta que às vezes podemos fazer é: então se Deus já sabe, para que apresentá-los perante Deus? Porque ao apresentá-los perante Deus, nós estamos a reconhecer que nós, por nós, somos incapazes de os resolver e confiamos que Deus é capaz de resolver, que Deus tem a única solução possível e que Ele tem a autoridade sobre a escolha e sobre a maneira de resolver aquele problema. É por isso que nós apresentamos os nossos problemas a Deus. O Salmo 24, e nós vamos ler o Salmo 24, explica-nos porque é que nós apresentamos as coisas a Deus e explica-nos porque é que Moisés apresentou a Deus aquele problema e confiou que Deus iria ter a solução. O Salmo 24, versículos 1 e 2 dizem assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Fundou-a Ele, sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Isto tudo é dele. Tudo. Se alguém tem alguma solução para algum problema que esteja a acontecer aqui, é Ele. Não vale a pena procurar noutro sítio. A segunda lição que nós podemos aprender é sobre a postura de Moisés. Sejamos líderes escolhidos e comissionados por Deus, ou sejamos parte do povo que é liderado por esses líderes escolhidos e comissionados por Deus. O exemplo de Moisés é para nós seguirmos. Versículo 22 diz: Moisés fez tudo como Deus lhe havia mandado. E no versículo 23 diz: Moisés fez tal como o Senhor havia mandado. A autoridade é de Deus, sempre. E nós somos seus servos. Lembramos daquilo que Paulo escreveu. Paulo escreveu várias cartas que nós conhecemos, estão no Novo Testamento, reunidas. E quando ele se apresenta, ele era líder de várias comunidades, mas quando ele se apresenta-se sempre como servo. Nós somos servos. Sejamos líderes de alguma comunidade, ou de alguma parte de alguma comunidade, ou da nossa família, nós somos sempre servos daquilo que é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Então, vamos resumir, vamos ver as 6 lições que nós aprendemos com este pequeno texto, Números 27, desde o versículo 12 até ao versículo 23. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que as promessas de Deus, ou a palavra de Deus, é para levar a sério. Deus é para levar a sério. Seja nas promessas de bênção, seja nas suas leis ou nas suas sentenças, Deus é para levar a sério. A segunda coisa que aprendemos é que Deus não olha de ânimo leve para o pecado. E se Deus não olha de ânimo leve para o pecado, nós também não devemos olhar. Nem para o nosso. A terceira coisa que aprendemos é que Moisés era um verdadeiro exemplo do que é um líder servo. Um líder com uma missão, com um serviço para levar a sério. A quarta coisa que nós aprendemos é que o povo precisa efetivamente de liderança. E a liderança do povo de Deus é escolhida por Deus. A Deus cabe comissionar, ao líder cabe servir e ao povo cabe reconhecer a autoridade do líder obedecendo a Deus. A quinta coisa é que tudo se desenrola como Deus tem planeado. O cuidado de Deus é visível em todos os pormenores, porque Ele é o Senhor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, dizia o salmista no Salmo 24. Plenitude quer dizer a sua totalidade. Tudo é do Senhor. E a sexta coisa que nós aprendemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é que sejamos líderes
ou sejamos liderados, a autoridade, a última autoridade e a maior autoridade é sempre de Deus. Nós somos sempre servos. Podíamos estar aqui o resto do dia a olhar para este texto, porque há muita coisa que nós não dissemos e muita coisa que nós não aprofundamos, cujo estudo nós não aprofundamos, porque não temos tempo. Mas podíamos efetivamente estar aqui o resto do dia agarrados a Números 27 e a ver tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar e tudo aquilo que Deus pode ensinar-nos hoje, porque nós precisamos de aprender. Nós precisamos efetivamente de olhar para o exemplo de Moisés e para as palavras de Moisés e aprender com ele. Olhar para aquilo que Deus disse a Moisés e perceber porque é que Deus o disse e porque é que faz sentido nós hoje ouvirmos isso e lermos isso. Somos gratos a Deus por esta oportunidade. Somos gratos a Deus porque mais uma vez Deus permitiu que nós ouvíssemos isto. Não é a primeira vez que lemos este texto, possivelmente, mas a vantagem é que Deus nos está aqui a dizer: olha, eu já te ensinei isso uma vez, mas vou-te ensinar outra vez. Às vezes, quando nós lidamos com os nossos filhos, ou quando lidamos com um colega de trabalho, ou com um subordinado de trabalho, nós somos muito rápidos e dizemos: já te avisei 2 vezes, não volto a dizer, já te expliquei isto várias vezes, não volto a dizer mais vezes nenhuma. Felizmente, as misericórdias de Deus se renovam cada dia e essa é a única razão pela qual nós não somos consumidos. Porque Deus, na sua misericórdia, nos continua a ensinar e nos continua a dar novas oportunidades para ouvirmos a sua palavra e para aprendermos, de modo a que as nossas vidas possam ser vidas vividas em alegria, em plenitude, em abundância, de louvor e de glória ao nome dele. Que Deus nos dê a sabedoria para pôr em prática aquilo que aprendemos hoje e nos dê a sabedoria também para podermos estudar a sua palavra e para podermos não só entendê-la, mas também explicá-la. Deus vos abençoe. Vemo-nos novamente para a semana.